Livro História de Santo Antônio de Pádua, escrito pelo Padre Antônio. Capítulo 22. Santo Antônio, patrono das coisas perdidas. Sabe todo mundo que Santo Antônio de Pádua foi predestinado por Deus para restituir a seus donos os objetos perdidos, casualmente levados por ladrões. É nestes termos que a Analecta indica a especialidade para a qual Santo Antônio é invocado. A tradição que determina a especialidade de Antônio é de uma luz fulgurante. Para além dos monumentos da liturgia e os fatos históricos, temos o testemunho dos escritores e dos pregadores que proclamavam do alto do púlpito os privilégios do bem-aventurado, como diz o franciscano Pelbarto. Da mesma forma que o Senhor glorificou a Santo Antônio durante a vida, concedendo-lhe a graça de converter as almas transviadas, assim, desde que ele está no céu, conferiu-lhe a de fazer recobrarem o perdido aqueles que lhes recorressem. Um doutor da Universidade de Paris, Guilherme Pepino, disse isto mesmo em linguagem mais oratória. Santo Antônio recebeu de Deus o privilégio das coisas perdidas, que frequentemente se recuperam por seus méritos, como eu mesmo por muitas vezes experimentei. Assim tenho bem o direito de exclamar, tomando a São Bernardo as palavras que ele dirige a Maria, Mãe de Deus. Neguem-vos seus louvores, ó Antônio, os que depois de terem piedosamente implorado vosso auxílio em suas necessidades, se lembrarem que o fizeram em vão. Em Portugal é que Santo Antônio foi primeiro invocado como patrono das coisas perdidas. Daí se espalhou o mundo inteiro esta devoção e contribuiu não mediocremente para a popularidade do santo. Quanto à origem dela, o autor dos Bolandistas declara não a conhecer. Sobre esse ponto, pareceu-lhe tão profunda a obscuridade que nem sequer procura esclarecê-la. Um historiador crê achá-la no fato do comentário sobre os salmos que um noviço furtara ao santo em Montpellier e que este recobrara pela virtude da oração. É, porém, mais verossímil que tenha por causa única os numerosos milagres que o santo realizou depois de sua morte, em favor dos que lhe imploravam proteção em tais circunstâncias. Estes milagres abundam nas coleções dos bolandistas. Eu me contentarei de aqui contar alguns. Frade Ambrósio Cancelotti Hippolyte, bispo da Ordem dos Frades Pregadores, homem distinto por suas virtudes e erudição, tinha composto um certo número de obras, entre as quais um livro sobre a glória dos santos, no qual incluiu a seguinte narração. Um dia saiu ele de Tolosa em companhia de seus irmãos, levando consigo o manuscrito que tinha de imprimir. Esse manuscrito estava junto com outros trabalhos cuidadosamente redigidos, sobretudo umas notas sobre o ponto de controvérsia proposta para combater os hereges. Ora, sucedeu que deixou cair no caminho todo o maço, e quando se apercebeu que o tinha perdido, estava já longe, muitas léguas do ponto de onde partira. Sentiu vivo pesar, vendo aniquilado o fruto de tantos trabalhos e vigílias, e voltou atrás, e entrou, de novo, em Tolosa pelo mesmo caminho, porém não se encontrou nada. Fez pesquisas em todos os sentidos, apelou para o governador da cidade, que era seu amigo. Entretanto, os esforços combinados de ambos não deram resultado, pôs-se outra vez a caminho, de coração contristado. E como lhe falhassem os meios humanos, lembrou-se do poder de Santo Antônio em casos tais. Fez votos de se recobrasse por sua intercessão o que perdera, compor um suplemento a seu direito da glória dos santos, no qual relatasse o benefício que pedia e esperava alcançar. Apenas se havia assim pronunciado, viu caminhar para ele um viajante, que lhe perguntou se não perdera uma obra manuscrita e vários outros papéis. O religioso respondeu afirmativamente, e deu-lhe alguns sinais que o ajudaram a reconhecê-los. Então o viajante o conduziu ao local em que estavam os papéis. Não tinham sofrido nenhum dano. Frade Ambrósio ficou extasiado de reconhecimento para com o santo e pelo serviço que lhe acabava de prestar. Mais tarde, inseriu a narração do acontecimento em sua obra, a qual foi impressa em Lyon em 1552. O historiador espanhol Gonzaga, estudando as origens de um convento de franciscanos fundado em 1380 na aldeia de Ávila, na Galiza, relata um fato extraordinário. No lado direito da grande igreja havia um altar, dedicado à gloriosa Virgem Maria, acima do qual estava colocada a imagem do bem-aventurado Padre Antônio de Pádua. Um negociante chamado João Afonso, homem religiosíssimo, e sua esposa Aldonça,
Gonzales, tinham em grande veneração esta imagem. Eles distribuíam os méritos do santo e a sua poderosa intercessão, o bom êxito de tudo o que empreendiam. Estavam no pio costume de oferecer uma farta refeição aos frades do convento em sua festa anual. Quiseram mesmo perpetuar esse testemunho de seu reconhecimento, e por sua morte legaram os herdeiros terras de lavouras e casas, com o encargo para eles de fornecer mesa generosa aos frades e seus sucessores, uma vez por ano, no dia da festa do santo. Ora, permite Deus que o sobrinho deles, Nicolau Afonso, a quem instituíram herdeiro de todos os seus bens, numa viagem por mar deixasse cair n'água um anel precioso, que era uma lembrança dos que tanto o haviam querido. Aproximando-se nessa ocasião a festa de Santo Antônio, ele deu ordens para que se preparasse o jantar dos frades, conforme as últimas vontades de seus maiores, e encomendou a alguns pescadores um bom peixe, digno de figurar na mesa conventual. Quando trouxeram ao convento o peixe, o irmão cozinheiro abriu-lhe o ventre para o assar, mas com grande surpresa descobriu-lhe nas entranhas o anel que o benfeitor da comunidade perdera. Este milagre foi atribuído à proteção de Santo Antônio. Todos os frades renderam graças ao Senhor. Nicolau Afonso não foi o menor conhecido. Sua devoção para com Santo Antônio cresceu ainda mais, e para conservar a memória de tão prodigioso acontecimento, o fez pintar com todas as circunstâncias em torno da referida imagem, a fim de atrair a atenção dos visitantes e popularizar a glória de seu santo protetor. O historiador acrescenta: tudo isto é verdadeiro e provado por testemunhas que merecem confiança. Por isso é que eu o inseri em minha obra. A propósito dos fatos que acabo de citar, de um cento de outras semelhantes que enchem os registros portugueses, espanhóis, italianos e belgas, há uma observação a fazer. Um grandíssimo número de graças obtidas de Santo Antônio o foram pela virtude do responso, si queris miracula, que tem a história o nome de responso milagroso. A tradução portuguesa desse responso, mais vulgarizada, é a seguinte: se queres milagres, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-no aqueles que o viram, e digam-nos os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e, no auge do furacão, cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte, e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e, no auge do furacão, cede o mar embravecido. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. E conservou um certo caráter sacramental, e como as fórmulas dos 7 sacramentos produzem a graça, assim de algum modo as palavras do responso de Santo Antônio determinavam efeitos sobrenaturais nas almas e no corpo. Dir-se-ia que São Boaventura, tirando-o do coração e fazendo passar pelos lábios, lhe comunicara um que de prodigioso e divino. Certo é que os fiéis se serviram dele com proveito. Em Pádua, institui-se a novena antoniana, que, segundo os registros, tem uma origem celeste. Santo Antônio foi sepultado na igreja dos franciscanos numa terça-feira, 5 dias depois de sua morte. Desde então, a terça-feira foi o dia preferido pela piedade pública para visitar o seu túmulo. Não tardou a formar-se a devota crença de que na terça-feira o santo concedia tudo o que lhe pedia. Em 1617, um prodígio deu a esta devoção um rápido incremento. Certa dama nobre de Bolonha, que solicitava com insistência uma graça particular pela intercessão de Santo Antônio, uma noite ao orar, viu em sonho o bem-aventurado, o que lhe disse estas palavras, que ela ouviu muito distintamente. Visitai durante 9 terça-feiras a minha imagem, na igreja de São Francisco, e sereis atendida.
Tendo a piedosa dama cumprido fielmente as ordens do santo, alcançou o que desejava. Os frades menores, publicando o acontecimento, recomendaram com muito zelo a prática das 9 terça-feiras, que consistia em meditar uma virtude do santo e recitar o responso milagroso com o versículo e a oração ordinária. Assim é que esta devoção se propagou, primeiro na Itália e pouco a pouco em toda a cristandade. Forçado a limitar-se, assim, aqui só darei como que simples amostras das maravilhas obtidas pela recitação do responso milagroso. Ora, é um rico burguês de Alcazar que vem a achar de novo um anel de alto preço que deixara cair numa cisterna profunda. Ora, é um negociante que em viagem marítima perde uma bolsa cheia de ouro que alguns pescadores colhem em suas redes. Aqui é um pobre frade capuchinho, aflito por se ter sumido uma conta de seu terço a que estão ligadas muitas indulgências, e que tem a fortuna de ver que lhe traz a conta uma formiga. Ali é outro irmão leigo que tendo deixado seu sinete cair num poço, vai tomar na capela uma pequena imagem de Santo Antônio que mete na água na ponta da respectiva corda e que sobe depois em triunfo trazendo na mão o sinete desejado. Em Nagasaki, é um menino de 3 anos que os pais consternados encontraram em espessas brenhas. Em Louvain, é um doutor em teologia que se reempossa de umas importantíssimas notas. Em Bruxelas, um distinto advogado vem a descobrir o paradeiro de um arrazoado de defesa que lhe havia custado grande trabalho. Milagres tão numerosos, tão brilhantes e firmados em grandes testemunhos explicam suficientemente a força da tradição em favor da especialidade de Santo Antônio, que poderíamos chamar sua característica moral. Depois de mais de 6 séculos, ainda em toda a Igreja Católica se invoca Santo Antônio como patrono das coisas perdidas. Não há cristão que não o saiba, mesmo os menos devotos. Não há um que, em necessidade, não lhe tenha recorrido nos casos sérios. Os que não creem nisto reconhecem-no, todavia, chamando-o superstição e, relatando-a, contribuem a seu modo para entretê-la nos espíritos. Eles são, assim, uns propagadores involuntários da glória do servo de Deus. Não há nenhuma fraqueza de espírito impedir aos santos aquilo que os homens não nos poderiam dar. Não devemos corar de imitar na fé a nossos pais. A confiança deles foi recompensada desde este mundo com magníficos milagres. O braço de Deus não se encurtou, nem Santo Antônio passou à reserva. De nós depende receber dele os mesmos benefícios, se quisermos empregar iguais meios. A propósito do patrocínio de Santo Antônio, sobre as coisas perdidas não se deve circunscrever por demais o campo em que ele se exerce. A leitura dos fatos referidos pelos historiadores faz supor que se trata só de coisas materiais subtraídas a seus donos. Na realidade, os fatos deste gênero são os mais frequentes, porque os registros dos santos, como os dos povos, se compõem principalmente de acontecimentos sensíveis que se podem demonstrar e que costumam impressionar mais os espíritos. Seria, porém, diminuir a ação de Santo Antônio e lisonjear a devoção dos interesses grosseiros. Prender-se-á uma tal interpretação. Além disto, os fatos por si mesmos não permitem. Há nos relatos milagres operados para restituir a liberdade a presos, para defender a fracos oprimidos, para vingar a inocência caluniada, para salvar a honra das virgens em perigo. A ordem moral, portanto, faz parte do domínio de Santo Antônio. Sua especialidade é elástica e estende-se a necessidades nossas de uma ordem mais elevada. Ele reconduz ao grêmio da verdade os espíritos atribulados que a buscam de boa fé, acalma os tormentos do coração como aplaca as tempestades do mar, restitui a vida às almas que a perderam pelo pecado, como restitui a saúde aos enfermos e o movimento às gélidos cadáveres, faz luzir a esperança aos que cessaram de esperar, restabelece a concórdia nas famílias divididas, reconcilia as classes nas pátrias dilaceradas pela guerra civil. Todos estes bens devem inscrever-se entre as coisas que se podem perder e que importa recobrar. Perde-se tão facilmente eles, com tanto custo se recuperam. Não é demais um protetor como o grande Santo Antônio para nos valer no meio de tais provações.
Lembremo-nos então dele, para ele soltemos o nosso grito e esperemos o seu socorro com plena confiança. A tanto nos anima a história e até nos obriga. Capítulo 23. As principais virtudes do santo. No fim desta bela história, que foi como que uma longa conversação com o bem-aventurado Antônio de Pádua, experimenta-se a necessidade de resumir as impressões por ela causadas e gravar os traços mais salientes que foram o quadro de um dos santos mais cativantes da Idade Média, um dos maiores milagreiros de seu século. Ele foi ao mesmo tempo um fiel imitador das virtudes de Jesus Cristo. Aqui é que nós devemos estudá-lo e segui-lo. A humildade foi uma das virtudes principais de Santo Antônio, a despeito da nobreza de seu nascimento, da beleza de seu gênio e de outros sinais de sua predestinação a grandes coisas. Ele se julgou sempre pequeno, teve só uma ambição, a de passar desconhecido na terra. Santo Antônio não desdenhou a ciência humana, pois que a possuía num grau eminente, porém não se inebriou com as fumaradas de orgulho que dela saem. Enquanto pôde, ocultou-se. Quando foi obrigada a produzi-la, correu a pô-la aos pés de Jesus Cristo, subordinando-a à fé de que ela é a serva. Era maravilhosamente dotado para a ação, fazia da oração as suas delícias. Sabia que Deus é a fonte da vida verdadeira. Nós somos os filhos de uma época febril, que tem pressa de produzir, porque está impaciente por gozar. Santo Antônio nos ensina a desconfiarmos da atividade devoradora de nossa geração. O espírito da oração não é característica do nosso cristianismo. As obras exteriores são mais propícias ao nosso temperamento. Elas se seduzem pela beleza dos resultados e talvez também porque nos levam para fora de nós mesmos. Santo Antônio sabia unir a brandura e a força. Havia nele algo do cordeiro e do leão. Era brando com os pequenos deste mundo, meigo com os meninos que acariciava, com os pobres que consolava e com os pecadores que convertia. Era terrível para com os poderosos, a quem censurava em face o abuso que faziam de sua autoridade, anunciando-lhes as responsabilidades que assumiu diante da história e perante Deus. Tinha um vivo sentimento da justiça, foi em toda parte seu intrépido campeão. Não entendia de outro modo a obediência de todo homem deve aos poderes legítimos. Ele é assim a prova de que um grande caráter se alia muito bem com a santidade. É este o resumo das virtudes de Santo Antônio. Por mim, julgar-me-ia feliz se depois de ter como que vivido assim na intimidade de Santo Antônio, pudesse imprimi-lo como um selo em meu coração e em minhas mãos, a fim de que meu coração o ame e as minhas mãos o imitem. No fim de um dos hinos de sua antiga liturgia, lê-se esta bela invocação. Bem-aventurado Antônio, concedei aos vossos fiéis servos, aos que nunca deixarão de louvar as vossas virtudes e bendizer a vossa glória. A paz do Senhor no tempo e na eternidade.